Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, como ferramenta adicional ao seu aprendizado, né? Temos uma funcionalidade de utilidade pública, cujo principal objetivo do sistema de ensino Monte Carlo é dinamizar o ensino público, torná-lo mais dinâmico, efetivo e de fácil acesso para você, apenas com seu laptop, seu smartphone e acesso à internet. Esse canal ele também pode ser uma ferramenta para você, professor, utilizar os nossos conteúdos em suas salas de aula. Tudo isso para facilitar o aprendizado e ajudar a formar esse cidadão do futuro, já que os nossos conteúdos são de humanas, na sua maioria. Temos também conteúdo de matemática básica e inglês, mas a nossa especialização é humanas. Temos videoaulas de história, sociologia, filosofia, geografia, tudo com um princípio humanístico, sem influência religiosa. Dito isso, hoje mais uma aula para o nosso módulo de filosofia. Eu particularmente tenho um maior carinho por esse quadro, que é o Filósofo da Vez, né? E hoje nós vamos estudar Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, ele nasceu em 1889 em Viena, Áustria. Ele tem por importância ter discutido o caso do governo limitado em face da ortodoxia keynesiana. E ele faleceu em 92 em Freiburg, Alemanha. Para falar de Hayek, antes nós precisamos explicar o que é o totalitarismo, ou o que foi o totalitarismo. E ainda existe sistemas de governos totalitários ou semi-totalitários. Então, explicando, né? O totalitarismo é um sistema de governo baseado no poder absoluto e na autoridade de um único ator político. Esse ator político ele pode ser uma pessoa ou um partido político, em que esse poder e essa autoridade penetram profundamente na vida social, cultural e política da sociedade. Temos, por exemplos, né, a Alemanha nazista, a União Soviética de Stalin, que foram paradigmáticos da sociedade totalitária. E os principais agentes da Segunda Guerra Mundial. Então Hayek ele era tido como um liberalista, né? E depois da Segunda Guerra Mundial havia uma visão amplamente apoiada na Europa, pelo menos do lado ocidental, né, da Europa, já que é o período do bipartidarismo, né? O período da Guerra Fria, capitalistas contra comunistas. Então a Europa Ocidental ela defendia a ideia de que as economias funcionavam melhor com base em uma união do Estado com a propriedade privada. No Reino Unido, essa visão, somada ao compromisso com o estado de bem-estar, ao welfare state, e com pleno emprego, que era denominado de consenso do pós-guerra, né? Era um mundo em que estava se reconstruindo da destruição que a Segunda Guerra Mundial ela provocou, tanto na geografia, como na economia, como no meio social de modo geral. Então Hayek, ele era o pensador do governo mínimo. Ele não aceitava a visão de consenso que vigorava na época. Como liberal clássico, acreditava que o papel adequado do governo se restringia à criação de condições para os indivíduos perseguirem seus próprios objetivos sem empecilho. Em sua obra mais famosa, O Caminho da Servidão, ele argumentava que o perigo de planejamento central e de intervenção do governo era que isso tendia a levar ao totalitarismo. E o totalitarismo já havia mostrado na prática que não funcionava. Pelo contrário, levou o mundo a uma guerra geral. O controle econômico, segundo ele,
não é apenas um controle de um setor da vida humana que pode ser separado do resto. É o controle dos meios de todos os nossos fins, todo meio de produção de modo geral e de subsistência. E na visão de Reiki, então, embora essa se modifique no decorrer do tempo, ao longo da sua história, Reiki ele vai mudar de opiniões por diversas vezes. Isso é típico de pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes mudam de opinião, tá? Eles não são arredios. Opiniões que estão fadadas ao fracasso, que posteriormente nós defendíamos, nós podemos muito bem mudar de opinião. O papel do governo devia se restringir, segundo Reiki, mais ao menos a impor a regra da lei. Assim, rejeitava a ideia comum na Europa do pós-guerra de que o governo deveria manipular o mercado de modo a garantir resultados específicos. Que resultados específicos eram esses, né? Era um mundo em crise, era um mundo de superfaturamento, era um mundo de inflação alta, era um mundo da Europa em reconstrução, então os governos eles tentavam promover o bem-estar social, né? Especialmente negava que o Estado deveria buscar a promoção da igualdade material, algo que estava muito em voga naquele momento. Tentar se igualitar às camadas sociais e os recursos. Então, de cara, nós entendemos que Reiki ele é um capitalista nato. E assim ele argumentava contra o sistema progressivo de taxação, no qual os ricos pagavam uma porção mais alta nos impostos de seus rendimentos do que os mais pobres. E ele dizia isso com base no fato de que isso violava o princípio de que os indivíduos devem ser iguais perante a lei. Tudo princípio a defender as vias de renda, né, da classe elitizada. Isso é notório. Embora em alguns círculos a reputação de Reiki fosse a de um fanático sem sentimentos, né, já que ele não visava o social, assim como muitos intelectuais de sua geração, ele foi perseguido pelo fanatismo social e do stalinismo. Em sua visão, o governo mínimo era a melhor maneira de defender as liberdades do tipo que essas sociedades totalitárias tinham procurado eliminar. Ele não acreditava ser possível planejar primordialmente e preservar a liberdade individual ao mesmo tempo. As tentativas de controlar o funcionamento espontâneo de uma sociedade resultariam inevitavelmente em um movimento rumo ao totalitarismo. Mais uma vez, aquela sociedade contemporânea ela entendeu que o totalitarismo era um sistema de governo fadado ao fracasso e fadado à rebeldia. Reiki também reconhecia que os compromissos políticos terminam rapidamente e que convencer as pessoas sobre esse ponto seria difícil. Esse socialismo democrático, aí já nas palavras de Reiki, não só é realizável, como os que por ele se esforçam produzem algo tão completamente diferente que poucos dos que o desejam estão preparados para aceitar as suas consequências. Muitos não conseguem aceitar até que a conexão se exponha nua sobre todos os seus aspectos. Durante a maior parte da segunda metade do século XX, as visões de Reiki foram as de uma minoria. O consenso do pós-guerra, baseado nas teorias econômicas de John Maynard Keynes, dominou a política e a economia no Ocidente até a década de 80. Porém, a realidade começou a mudar. Os governos de Margaret Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que foram patronos do governo mínimo, e isso colocou a reputação de Reiki onde ela se acendeu. E hoje é tão considerado como Keynes, que também foi um referente economista do século XX. Era só uma questão de tempo para aquela situação econômica ela se reajustasse, né? E as políticas governamentais, tanto da Margaret como de Reagan, mostraram que as ideias de Reagan elas eram assertivas e que poderiam sim ser colocadas em prática. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem ligados aqui no canal. Videoaula quase que diariamente, né?
Deixe seu like, compartilhe os conteúdos do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, torne-se inscrito. É uma forma de você me motivar e ajudar a mostrar ao YouTube a relevância dos nossos conteúdos aqui para o canal. Fiquem todos bem, até uma próxima.